Para ele, era evidente que elas estavam escondendo alguma coisa. Na verdade, Francis teve a nítida impressão de que mesmo o chefe de polícia estava mentindo para eles. Distintamente, ouvi um garoto dizer Jim. Quem sabe o menino não havia sido morto por animais, mas sim por um pai bêbado, e eles estavam tentando encobrir o escândalo. Mas, fosse assassinato ou animal selvagem, aquilo interessava a Francis muito mais que minaretes e templos romanos. Pai! Chamou Francis naquela noite, quando eles se sentaram no jardim do hotel. Podemos voltar àquela vila? A vila onde o menino foi morto? Bem, o chefe de polícia disse para não voltarmos, lembrou o Sr. Weybridge. É preciso tomar cuidado com esses sujeitos, Francis. Por quê? Só me pareceu interessante, respondeu Francis. Quer dizer, tinha alguma coisa especial naquele lugar. Não sei o que. Parecia especial de algum modo. O Sr. Weybridge sorriu. Finalmente Francis parecia ter se comovido com alguma coisa. Vou ver o que posso fazer, ele concluiu. No dia seguinte, Mehmet os conduziu de volta à vila com relutância. Ele estivera falante e incontrolavelmente jovial na viagem anterior. Porém, hoje estava soturno e tenso. Só tinha concordado em levá-los até lá porque, antes de partirem, Arthur lhe pagara o triplo do que havia pagado da última vez. Mehmet estalou a língua para os cavalos e puxou as rédeas, entrando com a carruagem à sombra de um velho celeiro, onde pai e filho desceram do veículo. Francis seguiu o pai pela vila, até que ele encontrou o lugar certo para desenhar. Ele abriu seu banquinho dobrável e começou a mexer em sua sacola, tirando uma caixa de madeira com um lápis, um vidro de tinta nanquim, uma pena e um caderno de rascunho. Francis nunca se interessara pelo trabalho do pai, e agora, após aquelas últimas semanas, sentia algo além do tédio. Algo parecido com um transe, em que ele sentava e deixava seu olhar sair de foco e dissipar-se no vazio. Naquela mesma hora, Francis se arrependeu de ter pedido para voltarem ali. Sem o corpo, aquela vila era ainda mais entediante que Harã. Ele não aguentava mais ficar andando por aquele fim de mundo. Sentiu como se estivesse sendo punido, e era tudo por causa do incidente. Tudo havia sido diferente desde aquele dia. O incidente, como seu pai sempre se referia àquele episódio, tinha acontecido na escola. Um menino chamado Harris havia implicado com Francis e, no decorrer de alguns meses, xingamentos e provocações passaram a socos casuais e surras regulares. Em vez de receber o apoio que Francis esperava do pai, o Sr. Weybridge disse ao filho que aquilo tudo fazia parte da vida escolar e ele nunca seria um homem se não se defendesse. Ele precisava lidar com aquilo. Assim era a vida. Então, certo domingo, após sair da capela, Francis esperou por Harris com um bastão de cricket, quando ele atravessava as quadras de tênis, e atacou sem aviso. Francis havia quase desistido, apavorado com a ideia de que Harris simplesmente arrancaria a arma de suas mãos e lhe daria uma surra com ela. Mas ficou extasiado ao ver que logo seu primeiro golpe derrubou o adversário, parecendo deixá-lo inconsciente.
Com uma risada triunfante, Francis pulou para cima de Harris, que estava caído de bruços, e desferiu-lhe uma série de golpes na cabeça e no rosto. Ele bateu sem parar. Seu braço ficou cansado com o esforço, até ser arrastado por um dedéu, que escutara as batidas fortes e correra ao auxílio de Harris. Chamaram o pai de Francis, que foi à escola naquela mesma tarde. Francis achou sua entrevista com o diretor, que falava sem parar e batia na mesa, tão forte que a luminária caiu no chão, muito melhor que a entrevista com seu próprio pai, que ficou quieto, ainda mais que o normal, e assumiu seu mais irritante tom filosófico. O fato de que havia testemunhas para confirmar que Harris atormentara Francis, obviamente contava em alguma coisa. Porém, Francis ficou aborrecido ao descobrir que todos pareciam muito mais preocupados com o fato de que o imbecil do Harris quase perdera a visão do olho direito que com os maus tratos que ele sofrera. Francis, porém, se considerava um herói. Harris era um moleque brigão e ele havia prestado um serviço para a escola. O mais revoltante foi a atitude do pai de Francis, que, tendo dito ao filho que enfrentasse Harris, agora estava do lado dos professores, que diziam que, por pior que fosse a provocação, aquele não era o comportamento esperado dos alunos. Não era o que faziam em inglês, aparentemente. Se Arthur Weybridge não tivesse sido um ex-aluno tão ilustre quanto era, e um benfeitor tão generoso da escola, Francis teria sido expulso naquele mesmo instante. Ele era tão impopular entre os funcionários quanto era entre os colegas, mas teria outra chance. Seria Harris quem mudaria para outra escola, não ele. Havia uma certa satisfação naquilo. No fim, foi decidido que o melhor para todo mundo seria que Francis parasse de ir à escola por uns tempos e deixasse as coisas se acalmarem um pouco. Já fazia algum tempo que o Sr. Weybridge estivera planejando uma viagem ao Império Otomano e por isso resolveu tirar o filho da escola e levá-lo consigo. A própria viagem seria uma atividade educativa. Arthur Weybridge era um bem-sucedido autor e ilustrador de livros de viagem. Percorria o mundo trajando o terno de linho claro e o chapéu Panamá, que eram sua marca registrada, escrevendo sobre os lugares interessantes por onde passava e esboçando seus desenhos a bico de pena, famosos por serem densos e meticulosos. De sua parte, o Sr. Weybridge esperava que seu exemplo de empenho, investigação e perseverança pudesse influenciar seu filho problemático, que, embora fosse um menino obviamente inteligente, parecia carecer de quaisquer interesses. Porém, 2 meses após o começo da viagem, ele já estava perdendo as esperanças. Quando seu pai começou a ficar absorto no desenho, Francis reparou num grupo de crianças paradas ali perto. Estavam olhando apreensivas para alguma coisa que Francis não enxergava, pois havia uma casa bloqueando sua visão. O que quer que fosse, era claramente algo assustador, pois Francis podia ver o medo nos rostos de alguns e uma demonstração de coragem e desafio, embora pouco convincente, nos rostos dos outros. Ele ficou intrigado para saber a fonte de tamanha inquietude.